Essa é a nossa primeira aula ou vídeo aula e vamos então começar a destrinchar o HTML, o Hypertext Markup Language, ou, aportuguesando, linguagem de marcação de hipertextos. O HTML ele é composto por tags. O que é uma tag? Uma tag é uma palavra-chave que define um item. Item esse que irá compor uma página. Define uma imagem, define um texto, um hiperlink ou link, enfim. A síntese da tag é identificada por um sinal de menos, o nome da tag e um sinal de maior. Eu disse menos, né? É um sinal de menor, o nome da tag e um sinal de maior. Isso aqui constitui uma tag. Geralmente, a maioria das tags, elas têm uma tag de abertura, que é essa aqui, e tem uma tag de fechamento, barra, e o nome da tag, a mesma síntese da abertura, só que com a barrinha aqui do lado esquerdo, finalizando a tag. Tudo que estiver entre a tag de abertura e a tag de fechamento será então um item, né? O item que irá compor a página. Ok, continuando então a nossa excursão pelo mundo das tags. Essa tag que eu coloquei, HTML/HTML, ela é uma tag fundamental. Ela é fundamental. É provavelmente a tag mais importante. Por quê? Porque ela é utilizada para delimitar o início e o fim do conteúdo de um documento HTML. Todas as outras tags devem estar entre essas duas crianças aqui, ó, essa e essa, ok? Muito bem. Vamos lá. Continuando. Head e barra head também é uma tag fundamental. Ela marca a área reservada para cabeçalho. Normalmente encontra-se entre a tag head e barra head. Deixa eu colocar a barra aqui, ó. É a tag de fechamento. Geralmente nós encontramos essa tagzinha aqui, ó, title barra title. Dentro dessa tagzinha title barra title, geralmente nós colocamos o título da página, aquele título que vocês costumam ver quando vocês abrem o navegador. Na parte de cima, na extrema esquerda do browser ou do navegador, é aqui que vai o nome que definirá a página. Por exemplo, eu vou por aqui, ó. Se vocês abrissem o navegador depois de confeccionar a página, vocês veriam lá no extremo esquerdo da página, em cima, um exemplo de página, escrito aqui, exemplo de página, ok? Geralmente entre head e barra head, vocês veem a title, a tag meta, que nós depois vamos ver, enfim. Mais tarde veremos outros elementos que estarão contidos entre head e barra head. Por enquanto me interessa fornecer a vocês uma estrutura fundamental ou esqueleto básico da página HTML.
Depois de head vem a tag body. A tag body ela vai conter praticamente todos os elementos que vão compor a tua página, sejam textos, imagens, sons, banners animados ou não, elementos de flash, enfim. É aqui entre essas duas tags, a body e /body, aqui dentro, onde eu estou navegando com o cursor. Muito bem. Isso aqui que vocês estão vendo, que eu estou frisando, gente, HTML, head, title, /head, body, /body, HTML, ela constitui o esqueleto básico de uma página HTML. É o fundamental, o inicial e fundamental a entender, tá? Essas tagzinhas. E notem o seguinte: toda tag que você abre, você fecha. Por exemplo, se você vai escrever, vai criar um title, cria a tag inicial e já digitem a final do lado, e no meio aí vocês colocam tudo que vocês quiserem, para não esquecer da finalização, porque a maioria das tags elas têm uma finalização. Uma das tags que não tem finalização, que é a chamada tag simples, é essa aqui, por exemplo, HR. HR define o que? Uma linha. Estão vendo aqui? Esse aplicativo chamado Web Design Toy, ele é ótimo para quem ensina, porque do lado esquerdo vocês veem aqui a codificação em HTML, e do lado direito é como se estivessem visualizando no vosso navegador. Tudo que se faz aqui se reflete aqui, beleza? Notem que HR, essa tag, ela não tem o /HR, não tem, ela não tem, não precisa, tá? Assim como a tag BR, que força uma quebra de linha, ela não tem o /BR, beleza? São as chamadas tags simples. A maioria tem o fechamento, a abertura e o seu fechamento, a abertura e o seu fechamento, beleza? Muito bem. Vamos falar um pouquinho sobre a tag body. Body, que não é body, tá? Body, body quadrúpede, body. Chama-se corpo, corpo da página. Notem que vocês vão ter que saber inglês técnico, né? Expressões em inglês, porque vocês usam muito. Vou dar um exemplo. Dentro da tag body, vocês podem querer colocar uma cor de fundo na página. Aqui está branco. Eu quero colocar uma cor de fundo. Você usa então o parâmetro bgcolor. bgcolor igual a, vou colocar aqui em inglês e entre aspas blue. Observem que automaticamente aqui, ó, o que seria no vosso navegador apareceria em azul, ok? Não adianta querer colocar assim, ó, azul, não vai dar pé. Tem que ser em inglês. Caso, por exemplo, vocês queiram verde, green. Caso vocês queiram red, vermelho. E existe um código hexa, né, composto por 6 dígitos, que vocês podem fazer assim, ó, por exemplo, 0000000 significa a cor preta. Cerquilha FF significa a cor branca. Digamos que eu queira FF9977. Essa combinação geraria essa cor. É lógico, ninguém vai decorar códigos desse jeitão aqui. Existem tabelinhas, tá, que você pode consultar, beleza?
Então não se preocupem com isso. Existem tabelinhas que vocês podem consultar ou então colocar o nome em inglês, tá? Isso aí é batata. Vocês com o tempo vocês vão ver que realmente não é nada um bicho de 7 cabeças. Então BG Color vai fornecer uma cor para o fundo da tua página, beleza? Parâmetro BG Color na tag, dentro da tag Body, ok? Muito bem, já estão aprendendo algumas coisinhas. Uma coisa muito interessante quando vocês trabalham com texto é saber como alinhar textos, não é? Então vamos lá. Eu vou criar aqui, observe como eu estou digitando. Eu vou criar um parágrafo. O parágrafo é criado da seguinte maneira. Parágrafo é tag P. Você abre o parágrafo e você /P fecha o parágrafo, ok? Muito bem. Vou colocar aqui. Esta é minha primeira aula de HTML. Estou muito feliz em aprender a programar. Muito bem. Observe o parágrafo que eu digitei aqui. P/P define o que estiver aqui dentro, é considerado um parágrafo, tá? Tag de abertura, tag de fechamento. Você pode formatar o teu parágrafo através de alguns parâmetros. Depois da tag P, você coloca, por exemplo, aligne, que é alinhamento, igual a, observe, left, alinhamento à esquerda, right, alinhamento à direita, center, alinhamento ao centro, beleza? E o mais comum de todos, para ficar o texto de acordo com a elasticidade do teu browser, ajustar o texto ao browser para ficar uniforme, que é o Justify. Observa que o Justify, ele alinha aqui como alinha aqui, ok? Então Justify, tá vendo? Eu apliquei um alinhamento ao meu parágrafo, Justify, aligne, Justify. Volto a dizer, gente, o inglês técnico aqui é muito empregado, tá? Você não precisa ser um expert na língua inglesa, mas você precisa saber que em HTML você tem que usar termos da língua inglesa, ok? Temos aqui aligne, Justify, ok? E aqui o final do parágrafo. Suponhamos que eu queira outro parágrafo. Eu fecho esse, vou abrir outro parágrafo e vou digitar.
Observem que aqui, ó, não tem alinhamento nenhum. Esse primeiro parágrafo tem um alinhamento justify. Eu quero o mesmo alinhamento aqui. Observem o seguinte, gente. O alinhamento ele foi empregado apenas no parágrafo a que ele se refere, tá vendo? Ele não foi transposto para cá, para o segundo. Para esse, você vai ter então que conceder-lhe o mesmo alinhamento para que ele possa ficar alinhadinho. É lógico, aqui não está porque aqui termina com ponto, tá, gente? Então eu poderia colocar ok? Ficou alinhadinho aqui, ó. Os dois estão alinhadinhos, beleza? Muito bem. Então você pode alinhar parágrafos. E agora eu vou introduzir vocês para conhecer mais uma tag, a chamada tag font. Font color igual a o que eu fiz aqui, pessoal? Aliás, tenho essa mania de falar pessoal no plural porque muitas videoaulas que eu dei foi em geral, então fiquei com esse cacuete, tá? Mas o que eu fiz aqui, ó? Introduzi você mais uma tag, ó, font color, font espaço color, não é tudo junto font color, é font espaço color igual a blue, ou seja, a cor da fonte desse parágrafo será azul. E antes de terminar o parágrafo, eu fecho a tag fonte, beleza? Então este parágrafo aqui, ó, ficou todo em azul, ok? Lembrem-se disso, gente. Ó, abro o parágrafo, abro uma outra tag dentro do parágrafo, uma tag dentro de outra tag, aí eu vou fechar esta tag interior primeiro, para depois fechar a tag mais geral, que é o parágrafo, tá? Essa é uma regra importante. Não me feche o parágrafo antes de fechar a tag mais interior, senão vai dar erro. Alguma coisa vai acontecer na sua página que não vai dar certo, ok? Muito bem. Então, font color, o fonte, a tag fonte, parâmetro color, tá? Blue, a cor da fonte, tá? Aqui eu poderia empregar uma outra cor de fonte, font color igual a green, fecho. Antes de fechar a tag parágrafo, coloco aqui fechando a tag fonte, ok? Então eu vou ter um parágrafo em azul e um parágrafo em verde, beleza? É isso aí. Observe o seguinte, pessoal, ó, quando você abre uma tag, evidentemente que você no fim vai fechá-la, certo? Se você tiver aqui uma outra tag, você não vai fechar depois dessa tag mais exterior, você vai fechá-la ainda dentro da tag mais externa, tá? Se você tiver aqui, por exemplo, B, que é negrito, ok? Você abre e você fecha a tag. Observe, o negrito não vai fechar depois do fonte, vai fechar antes do fonte, tá? Por quê?
A tag mais externa, ela fecha depois da tag mais interna. Isso é muito importante saber, tá? Sempre assim, a tag mais externa é a última a fechar. A tag mais interna é a primeira a fechar, tá? Isso é muito importante porque às vezes causa confusões, as pessoas às vezes vão depurar certos códigos, acabam fazendo besteira. Então é bom entender desde já como funciona essa regrinha. A tag mais externa é a última a fechar. A tag mais interna é a primeira a fechar. Observe, ó, parágrafo, depois vem o fonte, depois vem o negrito, tá? Aí você vai fechar o negrito, fecha o negrito, depois fecha o fonte, depois fecha o parágrafo, ok? Isso, como eu falei, é muito importante de vocês entenderem, porque senão a coisa às vezes pega e a pessoa sem querer acaba cometendo erros, ok? Muito bem. Então, nessa primeira videoaula já foram dados alguns conceitos importantes, certo? Alguns conceitos importantes para você. A estrutura fundamental de uma página HTML, a tag de parágrafo, a tag fonte, né, o parágrafo que você pode alinhar à direita, à esquerda, ao centro e justificado. Lembre-se que a língua inglesa é fundamental, certo? E na próxima videoaula continuaremos caminhando pelo alegre mundo do HTML.